resolve, né? E aí o filho não, até tem a passagem que fala, ele se pergunta, nem queria saber de nós, não tinha afeto, mas por afeto mesmo de respeito. Sempre que às vezes me louvavam, ou seja, um afeto do filho, né? Por causa de algum meu bom procedimento, eu falava, foi pai quem um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo exato, mas que era mentira por verdade. Aqui mais uma vez essa que eu acho bem legal, esses antônimos, né, que ele sempre põe. Mentira por verdade, né? Aqui tem aí agora eu já me perdi aqui nessas construções que ele coloca. E agora eu vou partir já para os significados possíveis do que seria a terceira margem. Eu coloquei algumas coisas aqui, né, que eu pontuei como se fosse o nada. O terceira margem é o nada, ele é um lugar, ele não existe. Terceira margem é um lugar que não existe. A terceira margem também pode ser interpretado como o fim da vida, né? O fim da vida, a morte mesmo, que é um lugar desconhecido. O desconhecido final, o derradeiro desconhecido, que enquanto vida, ela não está em lugar nenhum. A morte, quando a gente está na vida, ela não existe. E no fim, existe, mas quando a gente chega lá, nem estamos mais lá mesmo, né? Porque a gente também não volta para contar e para voltar para outro lugar. Então é algo, a terceira margem pode ser interpretada como a morte, o fim. A terceira margem, ela só existe para quem vai. E para quem fica, a terceira margem é só questionamento, né? É um mergulho também dentro de si mesmo. A terceira margem é um lugar que só quem está lá acessa e só eu estou dentro de mim mesma. Então, a terceira margem vive dentro de cada um também. A terceira margem é a fuga, talvez, da realidade. É um escapismo, mas é um escapismo de cada um também. Porque você não está em lugar nenhum e você está sem ninguém. Você está num lugar que só você pode estar. É uma canoa que só cabe a terceira margem. Então, ninguém mais pode acessar ali com você, né? E eu achei interessante que eu perguntei para minha filha, né? Eu li para ela tem 13 anos, eu li o conto e eu perguntei para ela o que ela acha que é a terceira margem. E eu achei bem interessante, porque ela tá vivendo um momento, inclusive, de depressão. E ela falou assim, mãe, para mim esse lugar, essa terceira margem, parece que ele parece com a despersonalização que eu sinto quando eu não estou em lugar nenhum, quando eu medito. Ela medita, ela acessa um lugar, né? Ou às vezes ela vai para esse lugar de despersonalização sem querer, né? Que é um dos traços da depressão em adolescentes, né? E ela diz que no começo é assustador, mas depois fica muito bom. A gente não sente mais nada, não tem dor, não tem medo, não existe nada. É como mergulhar e flutuar com os ouvidos para dentro da água. E tudo fica meio que distorcido e sem sentido algum. Eu achei bem interessante essa visão, essa descrição dela da terceira, do que seria a terceira margem. E meio que se aproximou da minha interpretação sobre a terceira margem. Mas, ao mesmo tempo, a terceira margem é uma consciência, se for no caso consciente, é um lugar privilegiado. É um lugar que você pode ir e ficar à margem de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que te chama para ação, da própria responsabilidade com os outros. Você pode ficar só com você mesmo, ou para dentro de você mesmo, né? E, de certa forma, no conto, a terceira margem é um lugar bem masculino, porque tanto o filho que conseguiu perceber, mas não foi, e o pai que foi de fato. E ele é o quem fica, né? Eu achei muito interessante que é ele quem fica. E
e o pai vai, né? O homem, ele vai. Ele pode ficar lá. Ele sabe que talvez isso nem seja, né? A gente não sabe nenhuma preocupação dele, talvez, de como vai ser as coisas, de como viver, de como fazer as coisas continuarem sem ele. Mas ele foi. E, para concluir, eu digo que eu achei um conto perturbador, de certa forma. Perturbador, inquietante, e a palavra que eu vou usar para definir derradeiramente esse conto é o desassossego, né? E porque dá aquele incômodo, ainda mais quando eu penso na perspectiva da mãe, um incômodo e um desassossego de estar nesse lugar e sem resposta. A gente não sabe. Mas isso que acho que é a beleza disso tudo. Porque cada um pode ter uma visão e eu queria também um dia saber dos colegas, né, de como foi essa experiência dessa análise desse conto para cada um. Eu só tenho a agradecer à professora, eu tenho a agradecer muito pela oportunidade de poder olhar para essa obra dessa forma, né? Eu quero muito fazer isso. Eu quero fazer isso muitas vezes. Eu quero fazer isso com vários textos. Então, a minha conclusão, além de ser de me emocionar mesmo com isso, porque eu amo a literatura, eu amo muito mesmo a arte como um todo, e também, para finalizar mesmo, eu queria falar de como eu conheci esse conto antes mesmo de ler a obra, através de uma música do Caetano Veloso. E a música do Caetano Veloso com o Milton Nascimento, né, que se chama A Terceira Margem do Rio, que é, no caso, uma intertextualidade, né? E eu não sei cantar, mas eu vou ler aqui, para finalizar mesmo agora, eu vou ler a letra dessa música do Caetano Veloso. A Terceira Margem do Rio. Oco de pau que diz: eu sou madeira beira, boa da val, tris, risca certeira. Meio a meio o rio ri, silencioso, sério. Nosso pai não diz, risca terceira. Água da palavra, água parada pura. Água da palavra, água de rosa dura. Proa da palavra, duro silêncio nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas. Margem da palavra, clareira luz madura. Rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meio a meio o rio ri, por entre as árvores da vida. O rio ri, por sob a risca da canoa. O rio vi, o que ninguém jamais ouvida. Ouvi, a voz das águas, asa da palavra, asa parada agora. Casa da palavra, onde o silêncio mora. Brasa da palavra, a hora clara nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada. Fora da palavra, quando mais dentro aflora. Tora da palavra, rio, pau enorme, nosso pai. Para finalizar, a bibliografia utilizada foi Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa, onde tem o conto da Terceira Margem do Rio, de 1962. Para figuras de linguagem, informações sintáticas, eu fui buscar na referência. Para minha pesquisa, eu busquei na gramática do Evanildo Bechara. Para conceitos de literatura, eu consultei a formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, principalmente na introdução e na parte final. Ele fala discutir, né, a literatura. Referenciais históricos, eu fui nessa História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. E as referências que, inclusive, eu citei foi do Alfredo Bozzi, História Concisa da Literatura Brasileira. E eu vou deixar referências bibliográficas seguindo as normas no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Obrigada.